Bom, gente, já que não teve aí, né, tanta coisa no dia de hoje, né, vai ter a festa do top 8 e blá, blá, blá. Vamos comentar aí sobre a grande polêmica do dia aí, que foi mais uma das milésimas conversas do Davi com a Isabelle, né? Essa foi uma continuação de uma outra conversa que eles tiveram, principalmente por conta de afinidades e prioridades no jogo, né? Aquela questão lá do pódio, top 5, quem você coloca no seu pódio, aquela converseira toda que eles falam. Ontem também, né, a Isabelle teve uma grande conversa com a Giovana, que elas, né, eram um pouco amigas, estavam um pouco próximas, depois deram uma afastada, e parece que o Davi não gostou, né? Sim, ele diz que tenta alertar, né? Não que ele não gostou da Isabelle conversar com ela, mas não gostou do fato de ela conversar com as pessoas do outro lado no intuito de querer levar informações do Fardas para os gnomos. É nesse sentido, assim, que ele fala. E aí tá dividindo aí opiniões pela internet afora. Então eu vou fazer um resumo da conversa, porque assim, foi bem longa. Tem gente falando que o Davi que é manipulador. Tem gente falando que a Isabelle sempre faz isso, esse papel de coitada pra frente do Davi, principalmente quando ele tá no paredão, que ela exclui ele, ela faz o jogo ser pra ela, e depois quando ele volta do paredão, ela volta a ficar próxima, né? Que chama de Curumim, irmãozinho, tal, tal. Outros aí estão falando que o Davi já sacou, né, o estilo de jogo dela, e aí só tá tentando entender. Eu não cheguei a ver o outro reality que ela participou na íntegra, né? Eu assisti alguns episódios, não terminei de assistir, confesso pra vocês. Eu assisti muitos episódios seguidos do outro, parece que eu dei uma enjoada, parei de assistir, mas vou continuar porque ainda não cheguei nessa fase aí que todo mundo fala que ela passou a perna na melhor amiga dela pra ganhar. E aí tem gente falando que ela tá fazendo essa mesma coisa, esse tipo de jogo e tal. Então, vamos lá. E aí o Davi, né, ficou falando que tá vendo que a Isabelle tá mais próxima das meninas, né, da Alane, da Bia. E conversa com ele não tá tendo. E aí a Isabelle falando, né, que tem conversa com as meninas, né, conversa de garota, que conversa lá até dormir. E aí ele ficou, tipo, bem ciumado, né? Ele falou assim, mas tipo assim, depois que você entrosou com as meninas, eu vejo que até dormir na cama, você dorme mais com as meninas, acorda com as meninas, brinca, conversa. Se ele vai lá no quarto, ela tá lá com as meninas. Aí ele, não é que é assim, Isabelle, tipo assim, eu tô querendo atenção, mas tô tipo assim, eu quero entender o que tá acontecendo, tipo assim. Aí a Isabelle já respondeu, né? Davi, nesse momento eu quero mais estar próximo das meninas, tá acontecendo alguma coisa legal entre mim e você, não tá legal, você tem que me contar. Se eu tô fazendo algo que não incomode pra você tem liberdade de me chamar pra conversar. Aí foi o que o Davi falou, né? Aí pergunta assim, tá acontecendo alguma coisa? Eu sei que tá, mas eu quero entender e eu quero que você seja sincera comigo. E aí teve uma hora, né, que ela falando assim, começou a chorar e falou que tava se sentindo não pressionada no jogo. E ela acabou pedindo desculpa. E aí teve um momento assim, né, que nas frases que o Davi, às vezes ele interrompe muito, né? Ele não gosta que ninguém interrompa ele numa conversa. Mas se alguém tá falando, ele já bota o lado dele, já meio que interrompe, mostra tudo, né? E o pessoal não gostou muito, assim, quando ele fica assim, olha pra mim. E continua falando enquanto a Isabelle tava chorando. Olha, se era um choro genuíno, se era um choro por conta do assunto, se era um choro pra fazer VT, se era um choro pra fazer o Davi de vilão, eu não sei.
Eu ainda não tô entendendo aí esse jogo da Isabelle, mas a gente só sabe aí que desde o início ela fica naquela narrativa, né? Que quer ser amiga de todo mundo, não quer inimigos. Ela se aliou com o Davi, né? Porque os dois foram eleitos por votação popular para entrar na casa. Se juntaram ali, né? Desde o início. E ela meio que faz o jogo dela sozinha, né? Sempre que toda vez alguém fala de jogo, ela sai do quarto, inventa de tomar água, entra no banheiro. Outro dia, quando ela tava no VIP com o pessoal do Gnomos lá, eles começaram a falar de jogo, ela saiu de fininho. Então, fica meio difícil de entender a percepção dela. Só que ultimamente ela tá jogando com fadas, né? Nessa votação ela votou no Bila, pra não desperdiçar voto. Mas vamos ver até quando, né? Será que ela tá fazendo isso pra depois sabotar o Davi? Será que ela já tá entendendo que ele é o grande favorito? Porque, assim, muita coisa pesada que o Davi fala, ela não retruca. Ela é muito difícil de se argumentar, de conversar. Estão falando com ela, ela escuta, fala, beleza, ela não devolve da mesma moeda, não retruca, não fala nada, não articula um jogo, ela assim, morta, tá planta ali no jogo. E aí foi igual até alguém que comentou lá na live da Web TV brasileira, que ela não responde isso, talvez pelo fato de quando o Davi tentou desistir e o Boninho foi até lá, ir lá no confessionário, ela ouviu, entendeu? Então, assim, fica difícil de entender o lado de ambos, né? Aí, voltando pra conversa, né? O Davi falou assim, se tá acontecendo entre mim e você queira falar, entendeu? Tá acontecendo alguma coisa? E ela, chorando, falou assim, tá acontecendo, mas eu tô com a cabeça muito, nem sei se eu quero falar. É muita coisa, é muito compromisso, responsabilidade, sobrecargas em relação a tudo. Ela sempre falou isso. Eu não sei, é muita coisa. Que não sei o quê. Aqui a gente tem que pisar em ovos. Se fala muito, tá falando muito. Se fala pouco, tá falando pouco. Se diz sim, concorda, tá errado. Se diz não, não é pra todo mundo. Tem que aprender a aceitar dizer não. E eu nem percebo que tô tanto com as... menino, deixa de ser sonsa, né? Você fica agarrada lá com as meninas, você não tá vendo que você tá próxima. Dançou lá no carimbó lá com a Alane. Participou daquelas pataquadas. No pós-festa lá, todo mundo quer inventar de fazer um after lá. Você vai. Mesmo mandando o pessoal calar a boca, porque o pessoal tá dormindo. Mas vai. Aí não dá pra te defender também, né, Isabelle? Tem hora que você se passa, você se faz. E aí o Davi insistindo, né? Falando assim que o erro dele muitas vezes é se intrometer, né, onde não é chamado. Tipo, principalmente as dores de Isabelle. Ele toma muito as coisas dela, né? E tenta alertar, ajudar Isabelle naquele blazer dela. Que eu não sei. Não sei. Que é meu jogo. Que eu não gosto de falar sobre isso. É sempre a mesma coisa. E aí o Davi insistiu, né? Continuou falando, eu tô no paredão, tô aqui pra te alertar, tô disponibilizando seu tempo, mas ela disse que não quer a ajuda dele. Aí se eu fosse o Davi, eu largava de muito. Eu falei, você não quer? Então beleza, eu vou embora. Cada um segue seu rumo aí, né? Se precisar de eu jogar junto, a gente joga. Mas eu não vou te alertar mais sobre nada. Muita coisa aí que o Davi fala tá acontecendo, né? Tem gente que fala, o tempo tá inocentando Davi sempre teve certo. Que ele tem uma percepção, assim, às vezes errônea, mas muitas vezes ele tá acertando no que ele fala sobre alguns adversários, né? Aí fica complicado, né, Isabelle? O cara tá tentando te ajudar, falando algumas coisas. Expõe sua opinião, então. Fala se você concorda, não concorda. Não fica só, eu não quero falar. Que não sei o que. Parece assim que ela prefere refletir, pensar, pra ela não se estourar. E depois ela conversa. Depois ela conta. Aí, assim, sabe? Complicado. E um ponto que pegou mais aí também foi porque a Isabelle tava chorando e ela que pediu desculpa pro Davi por conta disso. Então, assim, o pessoal já se colocou assim,
Ai, que o Davi é tóxico, tá tendo um relacionamento tóxico. Porque relacionamentos tóxicos não são só de casais, tá, gente? Tem de amigos, pai, mãe, pai, filho, né? Então, tem muita gente levando pra esse lado. Ai, que o Marcos lá em 2017 fez coisa desse jeito aí, só tá faltando ele encurralar a Isabelle. E aí, eu não vejo que é por esse lado, não. Tem hora que ela se faz mesmo, ela foge, só que é nesse quesito aí. Ela não fala o que ela pensa. E se eu fosse Davi, eu deixava ela de mão, eu parava mesmo de ficar pensando nessas coisas, porque ele não consegue, né, ficar sem falar em jogo. Se eu fosse ele, eu ficava quieto, só sentava, maneirava na bebida e esperava meus 3 milhões ali na mão, que tá faltando assim, pouquíssimos dias. Ele sabe, não é só a confiança que ele tem, ele sabe que ele vai ganhar, que ele é um dos grandes favoritos para ganhar. Então, se eu fosse ele, eu ficava quietinho, só esperava o meu prêmio ali, que ele fica falando, que é um jogo de posicionamento e tal, tal, tal. E ela não quer se posicionar, então deixa pra lá, que se lasque. Assim, os pontos mais fortes da conversa foram esses, né? Ela se sentindo pressionada, um falando que não tava pressionando e tal. E aí esse choro da Isabelle aí que tá pegando, né? Que as palavras fortes do Davi, tem gente falando que ele tá pressionando ela pra falar. Pra mim, ele só tá falando do jeito dele lá, tentando aconselhar. E ela, daquele jeito blasé dela, né? Espero que fique tudo bem entre eles. Davi também deu uma murchada depois dessa conversa. Não sei se gastou energia, se ele tá pensativo sobre isso. Mas, assim, ele fala, ele tenta, mas ele percebe, né? Então, vamos ver aí. O que vocês acharam, gente? Vocês acham que o Davi tá certo? Que a Isabelle tá certa? Que nenhum dos dois estão certos? Que a Isabelle tá se fazendo de falsa, de sonsa? Conta aí pra gente. Vamos acompanhar aí como é que vai ser essa festa. Eu tô torcendo aí pro Davi dar uma maneirada na bebida. Parar de falar um pouquinho de jogo. Para ele voltar do paredão bem amanhã. E ganhar essa prova do líder. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.